na uma previsão aqui de mais de 100 mil participantes. Muito legal a abrangência do projeto, hein? Bom, em mais um dia cheio de conteúdos para vocês, eu sou o convidado nesse momento. Deixa eu me apresentar, sou o João Adolfo Stader Colombo, credenciado no Sebrae como consultor. Minha área de atuação é a parte financeira. E um dos pontos que a gente sempre trata é a obtenção de crédito, né? Então, para quê? Bom, vou estar falando sobre os empréstimos, financiamentos, as alternativas para captar recursos para o seu capital de giro e para investimentos. Meu ponto de partida é o próprio site do Sebrae. Quem não faz uso ou ainda não conhece bem, entra lá por curiosidade e veja quanto conteúdo interessante tem. Cursos à distância, divulgação de eventos, workshops, disponibilidade de e-books, manuais, tem assim ferramentas gratuitas. Vocês sabem que o Sebrae hoje em dia tem até sistema ERP que é fornecido sem custo nenhum. E a gente tem implantado em muitos clientes atendidos. É muito legal que vocês acompanhem, porque existe a publicação até mesmo de iniciativas, créditos disponibilizados, né? A gente sabe que vivemos num momento aí de pandemia onde teve recursos por Pronamp, subsidiados também por BNDES, FGI, enfim, a gente vai abordar tudo isso aqui ao longo da nossa conversa, tá? Mas quando a gente entra no site do Sebrae, vai ter um determinado ponto que fala especificamente sobre crédito, e ali você consegue fazer o download dos guias, né, que dão uma orientação geral. E eu vou utilizar aqui alguns pontos que eu acho muito interessante de uma forma resumida. Primeiro, por que preciso de crédito? Bom, ou é para implantação, aqueles que ainda estão naquela fase, elaborar o seu plano de negócios, qual que é o mercado, as ameaças, os pontos fortes, né? Fazer toda aquela análise SWOT, enfim. Para você fazer a implantação, você precisa de recursos para suas máquinas, equipamento, estrutura, fachada, né? Para fazer a ampliação, você já está funcionando, rodando o teu negócio, mas você quer ampliar novos mercados, quer ter uma estrutura um pouco melhor, um ambiente agradável para o teu cliente. E tem a situação do capital de giro. Às vezes a gente dá alguns cursos pelo próprio Sebrae e explica, né? A pessoa quer montar um negócio, ela tem lá 50 mil reais, ela faz a estrutura, compra um estoque. Normalmente ele tem que pagar tudo à vista, ninguém dá crédito no começo. E quando ela vai vender, ela passa parcelado no cartão em 3, 4, 5 vezes, porque a concorrência dela já faz dessa forma. E isso dá um desencaixe, né? No fluxo de caixa, que é aquela ferramenta onde a gente vê as entradas e saídas, como tudo a gente acaba pagando à vista, por exemplo, o imposto, a gente já tem que recolher no outro mês, né, quando fecha o movimento fiscal contábil. A folha de pagamento, dentro do próprio mês, você já está dando vale para o teu colaborador no dia 20 e depois faz o fechamento da folha no quinto dia útil do mês seguinte. Então veja que tudo meio à vista, o aluguel, o contador, o sistema, se você pagar a mensalidade, não usar esse que é gratuito do Sebrae. Mas enfim, então normalmente empresas que estão num estágio inicial, a gente sabe que a grande maioria tem grandes dificuldades, né? Nesse primeiro momento, a estatística coloca que, sei lá, 80%, 90% quebram até nos 2 primeiros anos. Por isso que é bom tomar cuidado, porque normalmente eu acho que, se não todos, mas uma boa parte dos negócios não dão certo justamente pela má gestão do capital de giro. Então, é um dos pontos que talvez você precise de crédito. Depois, para você obter isso daí, o que eu preciso? Primeiro, regularidade fiscal. Sua empresa está constituída, ter o CNPJ, não ter restrições em relação à receita e tal, porque isso é pesquisado pelas instituições financeiras bancárias, né? É importante você ter recursos próprios também, não começar tão alavancado com recursos de terceiros. Garantias, né? Pode ser um fiador, um avalista, mas também algo do teu patrimônio, né? Eu tenho um imóvel, eu tenho um veículo, eu tenho recursos na poupança, né? Então é importante você ter algo que te garanta, né? E capacidade de pagamento, a gente vai ver na sequência, junto com a questão da gestão financeira. Tá, com que nós devemos nos preocupar? Com a capacidade de pagamento, um daqueles últimos itens que eu pontuei aqui,
A parcela deve caber no seu orçamento. Tá, mas como que eu vou avaliar isso? Nós temos dois instrumentos contábeis. Um é o DRE, é a sigla do demonstrativo de resultado de exercício, e a outra é o fluxo de caixa, que é o primeiro instrumento que normalmente nós do Sebrae passamos para aqueles que são atendidos pelos consultores, né? Bom, o que faz parte do fluxo de caixa ou do DRE? Você tem sempre a receita, depois tributos, os custos ou fornecedores, despesas que são fixas e depois você vai ter o resultado. O resultado é que a gente avalia, o que sobra, né? Ele é que vai pagar aqueles investimentos em ativos ou no capital de giro. Você tomou algum empréstimo de repente, você tem que fazer o pagamento das parcelas, tá? Isso daí é sempre importante, não só para a sua gestão, mas também para a apresentação ao gerente da conta corrente, né, onde você vai pleitear os recursos, o empréstimo. Eu tenho algumas orientações, você que faz o controle disso aí, de repente por planilha, por sistema, sempre coloque corretamente, entendendo que essas operações de crédito, elas não são operacionais, ou seja, não é custo, não é despesa. Claro, uma parte da parcela que você paga é juros, então ela é uma despesa financeira. Mas tudo que entra de crédito, tomou 50 mil, você vai pagar, não sei quantos meses que vai demorar, vai pagar os mesmos 50 mil. Então eu sempre coloco da seguinte maneira: crie uma conta lá, crédito e empréstimo, banco tal, tal valor de tal data que foi tomado. E depois débito e empréstimo, banco tal, no tal valor, no tal data. Então você vai acompanhando ali no teu fluxo, no teu demonstrativo, você tomou um valor 50 mil, depois tudo que foi pago vai ter que bater também 50 mil, um anula o outro. É uma movimentação não operacional, não tem a ver com a tua atividade principal, mas os juros, que é a diferença, você coloca ali em cima, deduzindo do teu resultado. Beleza? Isso aí é legal ter bem detalhado para você fazer o acompanhamento. E a parcela, quando você toma um empréstimo, um financiamento, ela pode ser maior ou menor. Por quê? O que interfere? Bom, a taxa de juros é um dos principais pontos. Claro, porque se a taxa for maior, a parcela fica maior. E vice-versa. A taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo. E o tempo é o prazo, né? Tem a questão do prazo. Você pode pegar uma operação para pagar em 12 meses, em 24. Tem algumas que você faz em... Por exemplo, eu vou financiar um imóvel, né? É uma casa própria. Você consegue pagar em 30 anos, 360 meses, né? Veja a extensão. E também quando você faz algumas operações que eu vou colocar aqui como exemplo, você também consegue um prazo bem alongado. E quanto maior o teu prazo, menor a parcela, né? Então, menor o prazo, maior a parcela. É o inverso da questão da taxa de juros. A taxa, quanto maior a taxa, maior a parcela. E o que interfere especificamente na taxa de juros? Inflação. Como é que está a inflação hoje? Aparentemente, dizem aí o IBGE que está na faixa de 3, 4%. Então, comparado com o que foi no passado, está mais baixo. Inclusive, as taxas de juros elas nunca estiveram tão reduzidas. É um fato inédito no país. A gente ter visto umas taxas assim de 3,75, não é verdade? Está bem interessante. O risco interfere, porque se o banco, a instituição achar que você não tem capacidade de pagamento, já teve enroscos, restrições, ele vai achar que o teu score está baixo. O score você já deve ter ouvido falar. Quanto maior o score, melhor a condição que o banco vai te oferecer. Maior o crédito disponibilizado também. O teu faturamento contábil. Às vezes você tem um faturamento gerencial de X, aí você chega, ele pede o do contador, né, do escritório de contabilidade, você apresenta e não tem nada. Então é um limitante aquilo ali, porque ele vai usar como base também. E custos operacionais. Tem algumas operações que envolvem impostos, tem lá embutido o seguro, tem que fazer levantamento de documentação, registros em cartório. Então tudo isso vai impactar no custo efetivo. Não vou falar na taxa de custo de juros, mas no custo efetivo da operação, tá? Bom, que outros fatores também interferem? Garantias, né? A gente comentou ali atrás. Bom, você pode ter lá, relembrando, o imóvel, um veículo, ou garantias por terceiros, né? Um avalista, um fiador.
A forma de amortização. Existem formas, duas, eu vou colocar aqui o nome, não preciso se ater a essa questão. A SAC é aquela uma que a amortização é constante. Então, se eu peguei 10 mil e vou pagar em 10 meses, a amortização é 1.000 por mês. Já o sistema Price, a parcela ela é fixa. Então, ela tem uma previsibilidade nominal, financeira, ali, em termos de valor. Você sabe que a parcela que você vai pagar é 1.200 por mês. Mas lá dentro a amortização ela começa um pouco menor, porque o saldo devedor é maior e o juros está maior naquele momento, né? E depois ele vai mudando ali dentro do que você montaria uma tabela, né? Pode procurar um consultor Sebrae, com certeza alguém vai poder orientar nesse sentido. E também a instituição ou programa, né? Então, bancos de desenvolvimento, você consegue uma coisa melhor. Vou pegar recurso pelo Pronamp, o BNDES, FGI, com certeza fica mais em conta. Depois eu adentro um pouco nessa questão dos bancos. O financiamento, agora eu já vou falar os tipos de operação. Financiamento é quando você tem um ativo. Então pode ser imobiliário. Eu estou fazendo construção, João. Eu estou adquirindo um terreno, um imóvel. Tem alguma coisa ali, é palpável, né? Ou um veículo. Eu estou financiando um carro, um utilitário, caminhões, ou mesmo máquinas e equipamentos, né? Agora, a operação de refinanciamento, você já tem uma coisa que é tua, um carro que é teu, uma casa que é tua, e que você quer levantar um capital de giro fazendo uso desse ativo como garantia. Então é o refinanciamento. Você vai pagar novamente aquilo ali que já estaria pago. E eu coloco aqui uma coisa que é muito parecida, é um produto brasileiro, é consórcio. Consórcio é parecido com financiamento. Ele também é utilizado para você adquirir imóveis, fazer construção e veículos, tá? Então tem gente que também se utiliza desse produto do mercado financeiro. Já os empréstimos, ele não está atrelado a alguma coisa. Ele é capital de giro puro, né? Então, fora essas possibilidades, eu poderia trazer mais uma que existe também, que é a antecipação de recebíveis. Então, quando você passa lá as vendas no seu cartão de crédito, você pode antecipar uma taxa de juros, né? E também há empresas que emitem duplicata, nota fiscal e depois faz o boleto. Você pode antecipar os boletos. Recebe em cheque, cheque é um tipo de pagamento também. Então você consegue fazer a antecipação num banco. E de repente, se você está com restrições, numa factoring, né? Uma empresa de fomento. Provavelmente vocês já possam ter ouvido isso daí, esse termo. Então é assim, quando a gente for avaliar as taxas, quanto que é mais alta, quanto que é menor, eu vou recapitular aqui. Financiamentos imobiliários, a taxa é muito pequena. Depois, quando você vai de veículo, ela aumenta um pouco mais. Refinanciamento, o banco sempre fica um pouco mais receoso, acho que tem mais risco, um pouco maior a taxa também. E quando você vai para empréstimo no aval, né, no caso no fio do bigode, você não está dando alguma coisa em garantia, a taxa é um pouco maior. E quando você faz antecipação de recebíveis, tem alguma garantia, o fato de ter o título, mas também as taxas são um pouco mais elevadas. Então vejam o quanto que não interfere no final das contas o tipo da modalidade. Pessoal, houve aí a questão dos recursos pelo Pronamp. Claro, hoje em dia já fica um pouco até mais difícil de encontrar os recursos, mas nada impede que você faça uma procura a respeito disso. No próprio site do Portal do Empreendedor.gov.br tem lá todas as instruções, mas eu falo quais são os bancos credenciados. Primeiro, os públicos, né? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que na verdade é misto, é público-privado, tem ações na Bolsa de Valores, né? Depois, o Banco Itaú, é privado, o Sicredi e o Sicob, que são cooperativas de crédito. Então, listei alguns, existem alguns outros, mais regionais, então vocês deem uma verificada a respeito disso aí. Se não, linhas subsidiadas. Procurem com os bancos de desenvolvimento. Então, o BNDES está agora com FGI para as limitadas, né? Não vai ter para MEI, empresa de pequeno porte, mas para as limitadas você já consegue alguma coisa com recursos bem interessantes ao custo, né? Os bancos regionais de desenvolvimento e os bancos de fomento. Então veja cada um no seu estado qual seria que atua. Eu traria uma outra alternativa, que são as sociedades garantidoras de crédito. Então veja bem, você
vai tomar uma operação com uma instituição. Vamos supor que seja uma cooperativa de crédito. Porém, existe alguém alavancando recursos ali. Pode ser a prefeitura do município. E você não tendo a garantia, existe um terceiro que vai te dar uma, como se fosse uma carta de garantia. Né? Então você se associa a essa sociedade garantidora de crédito, eles fazem uma avaliação e falam, ó, você, João, tem condições de pegar 50 mil reais, tá? Então, um convênio normalmente entre público, vamos colocar a prefeitura, ele disponibiliza alguns recursos, o banco complementa e, na verdade, você consegue um valor maior do que poderia sem ter nenhuma garantia, né? Então, como se fosse você dando alguma coisa, como se fosse um imóvel, mas na verdade você não está dando nada, você só se associou ao pessoal. E aí é a sociedade que faz essa avaliação e que banca em caso de alguns casos, quando existir inadimplência em algum desses associados, tá? Ó, só para eu trazer dados mais ou menos atualizados, a taxa de juros ela é pós-fixada, então você pega a parte fixa, 0,59 mais o CDI, está dando 0,86, talvez tenha até baixado um pouco. Então é bacana para empresas pequenas ali, até 60 meses para você pagar. Você tem um teto de 100 mil, o limite máximo é 30 mil reais. Mas então tem um prazo razoável, um valor disponibilizado interessante e um custo que não passa de 1%. Procurem essa alternativa também. Além daquelas linhas subsidiadas que eu comentei aqui anteriormente, as sociedades garantidoras de créditos vão poder disponibilizar recursos com um custo interessante. E depois uma alternativa que eu coloco para vocês também, os bancos digitais e as fintechs. Então tem surgido muitos desses bancos que você não tem a agência física, mas através de um aplicativo é possível você fazer inclusive até depósito de cheque com uma foto. Você faz todos os tipos de operações, inclusive com os custos reduzidos. Tem algumas que até isentam. Você pode emitir 20 TEDs, 100 TEDs no mês, não fazer não sei quantos boletos. Aquilo vale muito a pena, inclusive para vocês reduzirem custos aí de operações de cobrança com os clientes, de transferências. Vocês irem atrás dessas fintechs e os bancos digitais, né? Então, os bancos digitais eu me coloco como exemplo. Eu abri com uma amiga que trabalha como agente em um desses bancos, né? E foi liberado para mim um valor, acho que 78 mil reais a um juro de 1,99. Quer dizer, não é o melhor dos juros, mas de repente numa eventualidade eu tenho uma carta na manga. E ela falou para mim que em alguns casos ela conseguiu até fazer a 1,49. Então veja que como esses bancos digitais, eles por não terem todo aquele custo, aparato, estrutura, funcionários, até publicidade em mídia, ele consegue trabalhar com um custo final muito menor, né, do que aquilo que você de repente te oferece num banco convencional. Então estou me usando como exemplo, né? Vão atrás. Inclusive, eles sempre liberam também um cartão de crédito. E cartão de crédito é uma forma de se financiar. Vamos imaginar que você precisa fazer compras em um fornecedor. Aí você passa o teu cartão parcelado em 12 vezes, né? Sei lá. E vocês sabem também que houve agora recentemente um novo programa que ele tem um incentivo na questão da antecipação dos recebíveis com máquinas de cartão. Então verifiquem a respeito disso também, que é interessante, né? O cartão de crédito hoje ele está uma ferramenta de financiamento, uma alternativa interessante, tá? E aplicativos e plataformas. Eu já vi pelo menos dois aplicativos no celular mesmo, que é uma ponte entre credores e tomadores. Você coloca qual que é o teu caso, qual que é a sua demanda e é passado por uma avaliação, mas de certa forma eles fazem um fracionamento daquele recurso que você está solicitando e várias pessoas que seriam os credores fazem a disponibilização de uma parte. Então isso é uma forma de dividir o risco entre eu sendo um credor querendo fazer aportes, eu vejo que essa pessoa está pedindo
15 mil reais para fazer uma aquisição de uma máquina, ela está pagando 3,5%, está pagando 2,7%. Então eu posso distribuindo em várias frações, em tomadores ali dentro daquela plataforma. É o chamado B2B. Né? Sem a intermediação, não tem uma figura de um terceiro, do C, né? Ele faz entre a ponte já acontece dentro do aplicativo. Então, dentro de tudo que a gente viu aqui, de possibilidades de fontes de recursos, né, com as instituições, os bancos de desenvolvimento, de fomento, os convencionais, os digitais, as fintechs, plataformas, enfim, as factorings, ou utilizando do cartão de crédito como ferramenta, antecipação de recebidos, enfim, são várias possibilidades. Né? O Sebrae está aí para esclarecer, tirar as dúvidas, tem muitos consultores preparados, mas termino aqui falando. Novamente convido vocês para visitarem o site do Sebrae e é bem visível. Vai ter um ponto ali que fala como obter recursos, crédito para pequenas empresas. Então ali é um ponto de partida muito interessante para uma vastidão de pequenos e médios negócios até que estão procurando fazer todos aqueles pontos, ou implementar, ou ampliar, ou a necessidade do capital de giro por conta da dinâmica do fluxo de caixa. Tá joia, pessoal? Um abraço, sucesso para todos!